Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula sobre desenho técnico, execução de desenhos isométricos com elementos diversos. Bom, nessa videoaula eu vou explicar como que se executa um cone, ou seja, partindo de uma base cilíndrica, ok? E depois explicando também como que se executa literalmente um cilindro a partir da representação de elipses, beleza? Se você perdeu a última videoaula como eu executei elipse passo a passo a partir de pontos para o compasso, acesse a descrição desse vídeo que você vai conseguir acompanhar passo a passo. Bom pessoal, partindo do princípio que um cone ele tem a base literalmente com o círculo, eu vou utilizar como referência para esse exercício o plano XY como a minha base de estrutura. Só que dessa vez eu não vou fazer algo muito grande, eu vou fazer aqui a base desse círculo com 6 unidades, então 2, 4, 6. Vou puxar aqui em relação à linha de 30 graus, 2, 4, 6. A partir desse ponto você pode literalmente unir, sempre lembrando que essa sua linha deve ser apagada depois, ok? Próximo passo, dividir os 4 quadrantes desse seu elemento. E o jeito mais fácil, como eu tenho 6 de aresta, é contar 3 triângulos, ok? E fazer a divisão aqui do seu elemento. Bom, essa aqui vai ser a base da nossa elipse. Bom, a partir desse ponto, eu vou executar os 2 elementos maiores. E nesse caso aqui, esses 2 elementos ficam exatamente na parte superior e na parte inferior do quadrante. Ou seja, dividindo 1, 2, 3 e 4, ficaria no 1 e no 3. Então, como uma técnica que eu expliquei na aula passada, como eu vou executar a elipse no quadrante 1, eu vou pegar o compasso e colocar a ponta seca na extremidade do quadrante 3. Eu vou definir como saída um dos 2 pontos aqui da extremidade. Nesse caso, estou pegando da direita, puxando aqui para a esquerda e caso eu faça a volta completa, ele forma um círculo. Como você está com um compasso e a gente vai evitar sujar a folha para não borrar, não há necessidade de passar dessa linha de referência. Beleza? Você vai utilizar a mesma técnica, só que dessa vez para a parte inferior, colocando a ponta seca do compasso exatamente nessa extremidade, colocando o grafite nesse ponto e puxando para a sua direita, beleza? Você acaba de encontrar aqui o primeiro formato da sua elipse. Bom, como a nossa elipse está no plano XY, ou seja, no plano base horizontal, eu posso dividir do quadrante 4 para o quadrante 2 uma linha na horizontal. E a partir da extremidade do quadrante 1, puxar uma linha que faça a divisão, ok? Dos centros para os raios menores. Como eu falei, não tem a necessidade de você fazer o traço completo como eu executei aqui. Simplesmente encontrando o ponto de intersecção já é o suficiente para você executar a sua elipse. Então, partindo desse ponto, ok? Colocando a ponta seca do compasso nessa extremidade, onde eu estou apontando com o mouse, você vai levar o grafite até essa ponta da linha verde e arrastar até encontrar o próximo elemento. Como eu falei, se você rodar o compasso, você faz um círculo perfeito. Ok? Essa é a outra metade da sua elipse. Você vai repetir a mesma coisa do lado da direita, colocando o compasso com a ponta seca nessa divisão, pegando esse ponto como referência, pode ser de baixo para cima, e definir o ponto final. A partir dessa referência que você executou, você vai pegar o meio dessa sua elipse, ou seja, o cruzamento aqui dessas linhas, e definir a altura desse seu cone. Eu vou colocar aqui 10 unidades, então eu vou puxar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa é a altura do cone. Bom, com a altura definida, a única coisa que falta é você traçar uma linha tangenciando a sua elipse aqui na parte inferior e fazendo a coincidência aqui com esse ponto de altura. Então é muito mais prático você colocar a sua referência do grafite definindo aqui em cima desse seu cone, ok? E puxando a régua até encontrar aqui o cruzamento com a sua elipse. Como eu estou fazendo com o AutoCAD, ele já está corrigindo para mim. Quando você trabalha aí com desenho técnico à mão, você vai definir essa sua estrutura e você vai definir aonde que vai estar tangenciando essa sua referência, ok? No começo de desenho técnico é um pouco estranho você imaginar assim, poxa, mas eu não estou enxergando exatamente ali o ponto de tangência. Galera, isso é normal, com o tempo você vai definindo a sua precisão, o método de desenho
Existem outras ferramentas como curva francesa, porém na parte mais básica do desenho técnico, esses elementos, essas ferramentas não são abordadas. Com o tempo, aprimorando ali a sua técnica, você vai utilizando, ok? Bom, para finalizar esse cone, você vai literalmente apagar as linhas que não são mais necessárias nesse seu desenho e literalmente deletar aqui, ó, o que não tem mais a ver com o desenho. No caso de vocês, é literalmente passar a borracha, ok? E tentar não borrar o desenho para não deixar o elemento aí com aspecto ruim, beleza? Esse é o nosso elemento de cone e para executar o próximo camarada, na verdade vai ser a mesma técnica, que seria o quê? Executar dois planos de referência e unir as extremidades. E o próximo passo é literalmente executar um cilindro. Então, bora lá para a gente executar esse elemento e partir para um exercício um pouco mais complexo. Bom, pessoal, para não perder muito tempo, para não repetir aqui todo aquele passo a passo que eu fiz para executar a referência de elipse em plano, eu literalmente voltei e executei aqui, ó, com a mesma base, ou seja, 6 unidades, porém no mesmo alinhamento. Como assim? O centro da elipse inferior está alinhado com o centro da elipse superior. Bom, executando esses dois elementos, a única coisa que resta para vocês executarem é traçar as linhas externas. Bom, aonde que eu encontro essa linha de referência? Normalmente eu executo a partir da elipse superior. Por quê? É a partir dessa elipse que eu não vou cortar, a elipse de baixo ela vai ser cortada. Então eu vou colocar um esquadro como referência para traçar essa linha e definir a extremidade, ou seja, a lateral desse cilindro. Eu vou repetir a mesma técnica aqui do lado esquerdo, definindo como a extremidade da elipse superior até encontrar a extremidade da elipse inferior. Bom, como eu falei, desenho técnico parte muito do princípio de você não borrar muito o desenho. Se você puxou as referências, fez com linhas finas, fica interessante porque quando você começa a apagar a sua estrutura, você começa a enxergar esse seu cilindro executado. Então eu vou deletar aqui todas as linhas no tom de cinza. E uma coisa que vai ser muito engraçado é vocês começarem a enxergar esse cilindro como uma forma transparente. Essa elipse aqui na parte superior não existe, então isso estaria como uma projeção, como uma linha tracejada. Então você vai ter que literalmente cortar essa sua elipse, literalmente apagar ela e manter somente a elipse ali na parte inferior na sua base. Para não ficar um negócio muito bagunçado, eu vou manter aqui as mesmas cores para vocês conseguirem enxergar esse seu cilindro. Beleza? Se você tirasse aqui a folha reticulada, você iria enxergar a sua geometria. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Como sempre, se você gostou dessa videoaula, deixa o seu curtir, deixa o seu favorito, compartilhem para mais e mais pessoas para que elas possam aprender gratuitamente a trabalhar com desenho técnico e softwares de projeto. Galera, eu quero deixar o meu forte abraço, meu muito obrigado e fui!